Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Recebam a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar todos vocês que amam a palavra de Deus para localizar o texto de Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do versículo de número 32. João, capítulo de número 19, versículo de número 32. Enquanto a igreja procura, eu quero expressar a Deus o meu sentimento de alegria, quero expressar a Deus o meu sentimento de gratidão. É a primeira vez que eu venho aqui nessa cidade ministrar a palavra de Deus, e eu quero deixar aqui a minha pérola de gratidão ao pastor Valério pela confiança. Muito obrigado. Eu sei que esse altar aqui é um altar sério. Passam muitos homens e mulheres de Deus aqui, jovens de Deus, passam também profetas maiores, e hoje o pastor convidou um profeta menor para estar pregando aqui hoje. E eu quero louvar a Deus pela vida do Senhor, a sua esposa. A minha oração é que Deus continue abençoando, prosperando, rompendo, glória a Deus, no propósito do Senhor. Que Deus abençoe essa igreja linda. Meus irmãos, eu quero confessar algo para os irmãos. Eu tenho orado ao Senhor, pedido a Deus que Ele me apresente os seus amigos, e eu tenho contemplado as respostas das minhas orações. Deus tem me apresentado seus amigos. Está aqui um grande amigo que Deus me presenteou, o Marcos, juntamente com a sua esposa Bia. E eu falei mais cedo com o pastor Valério, que quando Deus quer te abençoar, Ele não vai te dar coisas, Ele vai te apresentar pessoas. O meu pastor João, ele costuma dizer: sozinho você vai longe, mas acompanhado você vai mais longe. Eu quero louvar a Deus por cada amigo que Deus tem me presenteado. Estou aqui hoje graças a Deus, graças aos meus pastores, graças à minha família, aos meus amigos que Deus me presenteou. E eu também quero dizer para os irmãos que eu trago um abraço da minha família, da minha casa, da minha esposa. Eu tenho uma esposa linda, tem quase 2 metros de altura. Aí eu sei que você deve estar se perguntando: mas irmão Mateus, para que uma mulher grande? Eu li na Bíblia que as bênçãos do Senhor é grande. Eu vou beber água enquanto você pensa. Diga para o teu irmão: está orando, vai receber o que é grande. Agora ninguém mandou ela orar pouco, recebeu a bênção pela metade. Trago um abraço também do meu filho Benjamin. Não parece, mas eu sou pai. Eu sei que eu tenho cara de criança, tamanho de criança. Mas sou pai, trago um abraço do meu filho. E eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, irmão. Deus é fiel. Oh, glória. Quantos vieram adorar? Me dá um sinal aí. Essa igreja está linda, isso. Enche essa casa de glória. Aleluia! Vamos lá? Oh, glória. Diz assim, João, capítulo de número 19. Esse tá tecladista do céu, meu Deus. Rapaz, o homem está com o dedo cheio de fogo ali, viu? João 19:32 diz assim: os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. E depois quebraram as pernas do outro. Mas, quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Observe comigo o versículo de número 34. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem ama a palavra de Deus pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Para facilitar para os irmãos da mídia aí, o tema da mensagem é parto espiritual. Oh, glória! Meus irmãos, redobrem a sua atenção. Eu quero lhe pedir um favor nessa noite. Me empreste o teu coração. Eu tenho algo de Deus para você nesta noite. Me dá um pouco de retorno. Estamos diante do cenário mais dramático da história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, após ter sido traído, preso, julgado injustamente, espancado, condenado, está agora pendurado no madeiro.
está agora pendurado na cruz. Em 2 Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 25, ele vai descrever que Jesus foi crucificado à hora terceira, que no relógio judaico corresponde às 9 horas da manhã. E em 2 Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 35 ao 37, vai descrever que houve-se trevas à hora sexta, ou seja, ao meio-dia, até a hora nona, às 15 horas. E foi exatamente às 15 horas que Jesus bradou e morreu. Então Jesus, ele ficou das 9 às 15 horas pendurado no madeiro. Jesus ficou das 9 às 15 horas pendurado na cruz. Jesus ficou aproximadamente 6 horas pendurado na cruz. E quando eu li esse cenário da cruz, sobre a morte de Jesus, me veio uma pergunta humana, me veio uma pergunta natural. A pergunta é: o que levou à morte de Jesus? Uma visão humana, uma visão de um médico. E eu tenho um coração ensinável, eu amo aprender. Eu tenho uma escrivaninha lá com diversos livros. Todo final de ano eu compro livros diferentes para ler. E eu comprei um livro que eu achei muito interessante, com o título assim: A Crucificação de Jesus, descrita por um cirurgião. É um livro de um escritor chamado Pierre Barbet. É um homem francês e ele tem conhecimento acerca da medicina, acerca da anatomia. E ele dá detalhes específicos sobre a morte de Jesus. E ele vai descrever que a crucificação era um método de execução extremamente cruel e doloroso. O preso, a pessoa, ficava pendurado no madeiro. E a pessoa tinha que fazer muito esforço físico para tentar respirar. E ao tentar fazer esse esforço físico, fazia pressão sobre o tórax, dificultando a respiração, dificultando a pessoa de respirar. Então olhe para mim, segundo Pierre, a primeira coisa que levou à morte de Jesus foi a asfixia. Perceba que Jesus não morreu de uma vez. Jesus foi morrendo, foi se entregando a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Imagine comigo 6 horas na cruz do Calvário, tendo que se esforçar constantemente para tentar respirar, e com o tempo isso dificultou. Então a primeira coisa que aconteceu é que o fôlego faltou oxigênio, e Jesus morreu por asfixia. Além disso, olhe para mim, segundo Pierre francês, vai descrever também que toda aquela combinação do estresse, da dor, do sangue derramando, levava também à falência cardíaca aguda, ou seja, o coração entrava em colapso por sobrecarga e parava. Então, do ponto de vista médico, Jesus morreu por asfixia e por falência cardíaca aguda. Mas quem é espiritual sabe que não foi a traição de Judas que matou Jesus, não foi o beijo no Getsêmani, não foi a prisão, não foi os 7 julgamentos injustos na madrugada, não foi as feridas provocadas pela coroa de espinho, não foi a zombaria, a humilhação dos soldados, não foram os açoites que deslaceraram a sua pele, não foi os cravos nos pés, nem os cravos nas mãos. Olhe para mim, não foi o vinho, o vinagre azedo, o vinagre amargo, não foi a ferida no peito. O que matou Jesus foi por amor a mim, foi por amor a você, foi por amor a todos nós. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Efésios 5,8 está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Efésios também está escrito que Cristo prova o seu amor para conosco, ou que Cristo amou a igreja, Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Eu não sei quem vai dar glória. Ele não foi vencido na cruz, ele venceu, oh glória, ele venceu a inveja dos malfeitores, ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu os demônios, e está aqui o fruto da obra da redenção. Oh glória!
Ele se entregou por mim e por você. Olhe para mim, quando a pessoa morria por asfixia, o que era comum na crucificação, pode acumular líquidos ao redor do coração, ao redor do pulmão. Esse líquido é chamado de efusão pericárdica ou hidrotórax. É por isso que no cenário, quando os soldados vão lá conferir se os presos estavam mortos, ele quebra a perna do ladrão à direita, do ladrão à esquerda, mas quando vai quebrar a perna de Jesus, eles não quebram, porque tinha uma profecia dizendo que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Contudo, um dos soldados pega a lança e faz uma ruptura em Jesus, faz uma ferida, e daquela ferida sai sangue, sai água. O sangue foi do coração e a água foi do líquido ao redor da membrana. E olhe para mim, tudo na Bíblia é espiritual. Pastor Valério, essa ferida aqui não foi por acaso. Na verdade, tudo que envolve o sofrimento de Jesus não foi por acaso. A ferida na cabeça, a ferida nas costas, a ferida nos pés, tudo na Bíblia é espiritual. A vírgula, o ponto, os números, tem até doutrina de numerologia na Bíblia. Tudo na Bíblia é espiritual, tudo na Bíblia ensina. E olhe para mim, aquele sangue, aquela água sendo derramado é uma linguagem espiritual. E toda a linguagem espiritual, olhe para cá, precisa ser codificada. É que nem um QR Code. Para você entender o mistério que está por trás do QR Code, você tem que pôr a câmera. E para você entender os mistérios da Bíblia, você tem que orar, buscar e pedir o Espírito Santo. E quando eu meditei nisso, porque a Bíblia é o único livro, isso aqui é forte, a Bíblia é o único livro que você senta na presença do autor e o autor está presente para te ensinar. Para de graça. Se você comprar o meu livro ou comprar o livro de qualquer outro escritor, vai estar o título do escritor lá, mas ele não vai estar presente para te ensinar o conteúdo que ele colocou no livro. A Bíblia é o único livro que você senta e o Espírito Santo senta com você para te ensinar. E quando eu pedi o Espírito Santo para me ensinar isso aqui, eu recebi uma revelação tremenda. Olhe para cá, o sangue na Bíblia é símbolo de salvação. O sangue na Bíblia é símbolo de remissão dos pecados. É através do sangue que o pecador é redimido dos seus pecados. A água na Bíblia é símbolo de purificação e novo nascimento. A água é um dos símbolos do Espírito Santo. Lembra quando Nicodemos falou para Jesus? É necessário você nascer de novo da água e do Espírito. Olhe para mim, o sangue simboliza a remissão dos pecados e a água simboliza a purificação e novo nascimento. Ambos são essenciais no nascimento da igreja. O nascimento da igreja envolveu os dois elementos, sangue e água. Redenção e santificação. Uma pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus, ela foi redimida, foi santificada para uma nova vida em Cristo Jesus. É o que Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu saio da teologia, eu saio da Bíblia e vou para a ciência. A ciência diz que quando uma mãe que está grávida, completa 9 meses, está prestes a dar à luz a um filho, ela começa a sentir dores. E de repente a bolsa estoura e sai um líquido chamado amniótico. Sai um líquido transparente, amarelado, em alguns casos pode conter um pouco de sangue e muco. Então, segundo a ciência, quando a bolsa estoura, sai o quê? Sangue e sai água. Eu não sei quem pegou. Eu vou beber água quando você pensa. O sofrimento de Cristo, as dores de Cristo, foi semelhante a um parto natural. Aquela ferida, pastor, foi um portal espiritual. Se hoje você está aqui, é porque Cristo sangrou na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado para dar à luz a filhos espirituais. Se você olhar para o cenário da cruz como um olhar natural, você vai enxergar a cruz como um instrumento de sofrimento e dor. Mas se você olhar a cruz com o olhar da fé, com a sensibilidade do Espírito Santo e com a visão de Deus espiritual, você vai perceber que a cruz foi mais do que um local de execução. A verdade é que o Calvário foi a sala de parto e a cruz foi o útero onde a igreja foi gerado. Levante a mão quem está entendendo o que eu estou pregando. Isso, enche essa
casa de glória, porque eu vim declarar que essa igreja, oh glória, nasceu através de sacrifício de dor. Essa igreja nasceu através de sofrimento. Essa igreja nasceu através do sangue. Não abaixa a mão não, que eu vou dar lugar. Essa igreja não foi gerada dentro de um centro espírita. Essa igreja não foi gerada dentro de uma casa de macumba. Essa igreja não foi gerada dentro de um lugar de feitiçaria. Essa igreja não foi gerada no The Voice Brasil. Essa igreja não foi gerada na Globo Lixo. Essa igreja foi gerada na cruz do Calvário. Levante a tua mão se você entende que você foi gerado. Deus já ligou aqui, uma porta espiritual se abriu. Eu já vou começar a declarar para quem foi gerado na cruz. Deixa eu ver, aumenta o barulho do glória. É pouco glória para o que eu vou liberar. Solta o retorno, meu filho. Eu quero pregar. Ribicancho, ribicai, ribiondereiacé, isso tá ótimo. Levante a tua mão. Eu vim declarar que você foi gerado na cruz do Calvário para romper. Você foi gerado, oh glória, para romper. Você foi gerado para crescer. Você foi gerado para avançar. Você foi gerado para resplandecer. Você foi gerado para ser luz da terra. Você foi gerado para representar o reino de Deus. Você foi gerado para sonhar. Cadê os sonhadores? Você foi gerado para governar. Você foi gerado, oh glória, para fluir nos dons espirituais. Você foi gerado para ser um dom de Deus. Libera o dom de Deus que há em você. Você foi gerado para pregar a palavra. Você foi gerado para pregar com autoridade. Você foi gerado para levar a boa semente. Você foi gerado para fazer missões. Você foi gerado para implantar a coluna do reino de Deus aonde Deus te levantar. Você foi gerado na cruz para levantar vidas. Você foi gerado para transformar vidas. Você foi gerado para libertar o oprimido. Você foi gerado na cruz para ir para a guerra. Você foi gerado na cruz para derrubar os gigantes, derrubar a barreira, derrubar a muralha. Você foi gerado na cruz para ir para a guerra. Você foi gerado na cruz para vencer no secreto. Você foi gerado na cruz para vencer em público. Você foi gerado na cruz para ser mais do que vencedor. Você foi gerado na cruz para adorar. Deixa eu ver quem vai adorar. Canto, terra, ribiondereia, ceia, andarai, andaia. Você foi gerado para gerar. Você foi gerado para viver as promessas de Deus. Ninguém te prende, ninguém te segura e ninguém te para. Olhe para mim. A igreja foi gerada por amor. A igreja não é uma invenção humana. A igreja é uma revelação divina. A igreja não nasceu através de estratégias humanas. A igreja nasceu através da obra da redenção. A igreja não nasceu através de reuniões de líderes. A igreja nasceu no coração do Pai. A igreja não é um templo cheio de cadeiras. A igreja é um povo cheio de fé. A igreja não é uma estrutura física. A igreja sou eu. A igreja é você. Dá uma olhadinha na igreja do teu lado, vai. Dá uma olhadinha, isso. A igreja sou eu. A igreja é você. A igreja não foi chamada para entreter o mundo. Ela foi chamada para transformar. A igreja não foi chamada para seguir a modinha. A igreja foi chamada para andar na contramão do mundo. A igreja não é o plano B de Deus. A igreja é o plano original de Deus. O nascimento da igreja revela o coração rasgado de um Deus que preferiu sofrer do que perder os seus filhos. Filho, por favor, coloca aí Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 21.
está escrito assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus havia tomado do homem, formou uma mulher e a trouxe ao homem. Olhe para mim. Esse texto que nós acabamos de ler é o texto central que vai revelar que a família é projeto de Deus. Deus é o criador da família. Então, família é projeto de Deus. Está escrito que Adão adormeceu. E a Bíblia diz que Deus foi lá e tomou uma das suas costelas. No original aqui, a palavra é ticela. A Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e no grego. No original aqui é a palavra hebraica ticela, que significa lado, costela ou parte lateral. Alguns estudiosos sugerem que Deus não pegou apenas um ossinho da costela de Adão. Alguns estudiosos sugerem que Deus pegou um lado de Adão. A Bíblia não diz qual lado foi, se foi o lado direito ou o lado esquerdo. Assim como a Bíblia também não diz qual lado Jesus foi ferido, se foi o lado direito ou o lado esquerdo. Alguns estudiosos dizem, da tradição cristã e da história da igreja, que foi o lado direito pela posição que Jesus estava até mesmo para alcançar o coração, e a prova disso foi o sangue que escorreu. Mas dentro do texto, se você for ler, a Bíblia não diz qual lado foi. Pode ler aí depois e você vai concordar comigo. Olhe para mim, assim como a Bíblia também não diz qual lado foi, se foi o lado direito ou o lado esquerdo. O mais importante aqui não é os detalhes anatômicos. O mais importante aqui é a lição simbólica. Olhe para mim, Deus não formou a mulher da cabeça. Me pergunte por quê? Para a mulher não querer mandar no homem. Aqui não tem não, só lá em casa. E aí de mim se não obedecer, apanha. Brincadeira, deve estar assistindo aí. E Deus também não formou a mulher do pé. Me pergunte por quê? Porque senão o homem queria pisar. Porque tem homem que parece que é um cavalo, aqui não tem não. Deus formou do lado. Igualdade, da mesma essência. Do lado do coração, para ser protegida, para ser parceira e para ser amada. Deus formou a mulher. O que me chama a atenção aqui, eu não sei se vocês vão pegar essa pérola, não está no Google nem no chat GPT, isso aqui é joelho. Olhe para mim. Adão dormiu e do seu lado nasceu a mulher, a sua noiva. Pegou não, né? Jesus morreu e do seu lado a igreja nasceu. Hey, oh glória! O primeiro Adão dormiu e do seu lado a mulher nasceu. O último Adão, eu aprendi isso com o meu pastor, não é o segundo, porque se fosse o segundo tinha um terceiro. É o último Adão, que é Jesus. Morreu e a igreja foi gerada ao lado dele. Olhe para mim, eu queria que você fosse profeta de Deus para alguém que está do teu lado. Gente falsa, hipócrita e mentirosa não olha nos olhos. Se você é verdadeiro, tem comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e tem comunhão com seus pastores e com a igreja, diga para esse príncipe que está do teu lado: Jesus te gerou na cruz e está ao teu lado. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olhe para mim, esse versículo que eu acabei de mencionar, destaca um dos papéis de Jesus. Na Bíblia, Jesus é o nosso advogado. E o papel do advogado é estar ao lado de alguém para o defendê-lo, com bases na lei, e promover para aquela pessoa a justiça, sim ou não?
com argumentos, com base na lei, enfim. Jesus, ele é mais do que um advogado. Me pergunte por quê? Porque ele é o justo advogado defendendo o injusto. Ele é o santo que intercede pelos que falharam. Ele é o filho que intercede por mim e por você diante do Pai. Aqui eu abro um parênteses para lhe dizer que nós temos 2 intercessores. Vou repetir, nós temos 2 intercessores. O primeiro está aqui na terra e habita dentro de nós, é o Espírito Santo. Está escrito que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O primeiro intercessor intercede de baixo para cima. O segundo intercessor é o próprio Jesus, que foi assunto aos céus, assentou-se à destra do Pai, e está escrito que ele falou para os discípulos que ia interceder por nós, ia rogar por nós, para Deus enviar o Espírito Santo, e Deus enviou. O primeiro intercede de baixo para cima, o primeiro intercede de baixo para cima, e o segundo intercede de cima para baixo. Isso aqui não está na Bíblia, é uma linguagem humana para a gente entender. Sabe aquela fase da nossa vida que a gente não tem palavras para orar? Falta palavras, aí a gente dobra o joelho e vai orar. Mas aí a dor está tão afunilada que a gente chora. Parece que a nossa oração não foi ouvida. Só parece. Porque o primeiro intercessor leva as nossas lágrimas como um QR Code, como uma linguagem espiritual. Para de graça. E aí o segundo intercessor recebe o conteúdo como um cheiro suave. É uma linguagem humana. Aí ele toca no Pai que está do lado e diz assim: Pai, olha lá, está no limite, está triste, quer parar, manda providência, manda resposta, fortalece ele. Eita! Olhe para mim, você não está sozinho. Jesus está ao seu lado. Ele está ao teu lado e ele não te acusa, ele te defende. Ele não te expõe, ele te cobre com graça. Ele não apresenta os seus erros, ele te apresenta o sangue. Ele intercede na sala do trono diante do Pai por mim e por você. É como se ele declarasse: esse aí é meu, essa aí é minha. E o inimigo, o acusador, que é o diabo, não pode entrar na batalha. Eu vim pregar hoje para alguém nesta noite que está passando por processos de dores. Eu vim pregar para alguém nesta noite que Deus permitiu as dores virem sobre você. Você está aqui, mas está dentro de um processo afunilado. Você está aqui, mas a tua alma está gritando por socorro. Você está aqui, mas você está ferido, sangrando. Eu vim pregar para alguém que veio para essa terça apostólica em pedaços. Eu vim pregar para alguém que você chegou nessa noite e só sobrou o seu resto de alegria, resto de esperança, resto de força. Meu Deus, só que o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui, oh glória. E eu tenho uma palavra profética para quem levantar a mão e tirar a boca e abrir a boca para dar glória. Levante a tua mão, vai, enche. Quando você dá glória, me impulsiona mais para profetizar. Quando você dá glória, abre uma porta da revelação e a mensagem flui. Isso, enche essa casa de glória, que eu vim declarar sobre você que haverá, oh glória, parto em meio às dores. Eu vou repetir: vai haver parto em meio às dores. Se o inimigo da sua alma está achando que vai se aproveitar desse momento de fragilidade para abortar sua alegria, para abortar sua força, para abortar o sonho de Deus que você carrega, para abortar a promessa, eu profetizo: o que vai ser abortado hoje é os planos do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Levante a tua mão. Tem algo dos céus sendo gerado nesta noite. Tem algo dos céus sendo gerado nessa noite. Queira o diabo ou não, o que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua história, o que Deus tem para as tuas emoções, o que Deus tem para a tua vida espiritual, o que Deus tem para a tua vida intelectual, o que Deus tem para a tua vida financeira, vai nascer, vai gerar, vai ganhar vida, vai vir para fora, vai crescer e vai andar.
e vai andar. Reianduia canchotea. Eu não vou parar de falar em línguas enquanto você não encher essa casa de glória. Vem, meu filho, vem, meu filho, vem, minha filha, mergulha nessa palavra. Eu vim lhe dizer: Jesus está ao teu lado para te fortalecer. Jesus está ao teu lado para te renovar. Jesus está ao teu lado para te dar esperança. Jesus está ao teu lado e Ele manda lhe dizer: eu nunca te deixei, nunca te desamparei. Eu estou contigo. Eu vou adiante de você, aplanando o caminho. Eu vou adiante de você, abrindo o mar vermelho. Eu vou adiante de você, abrindo o rio Jordão. Eu vou adiante de você, para você vencer o leão, para você vencer o urso, para você vencer o gigante. Eu vou adiante de você. Não tem barreira, não tem principado, não tem potestade, não tem príncipe das trevas, não tem ossos espirituais da maldade, não tem inveja, não tem mandinga, não tem ferrolho, nada que impeça de você caminhar e viver o que Deus tem para você. Olha Deus tomando na tua mão aí, tá dizendo: caminha, caminha. Tá doendo, mas não para. Tá doendo, mas não para. Levante a tua mão. Chegou socorro para a tua vida. Chegou a resposta. Deus manda lhe dizer: eu estou refazendo os teus pedaços hoje. Eu te curo hoje. Se o diabo achou que você iria abrir mão da sua chamada, se o diabo achou que você iria abrir mão de Deus, se o diabo achou que você iria abrir mão dos dons espirituais, se o diabo achou que você iria abrir mão da sua casa, abrir mão da promessa, ele vai ter que ver. Ele vai ter que Jesus estará ao teu lado. E Ele te trouxe hoje num cuidado de um pai que carrega uma criança recém-nascida no colo, para lhe dizer: eu estou cuidando de você. Fica de pé em nome de Jesus.